Edgar, boa tarde a todos, pelos presentes, né? Obrigado pela audiência aí. Acho que a gente já começa derretendo. O que vocês acham? Que a gente tem 40 minutos, 45 minutos aí. E esse é um assunto que a gente discute muito faz 5 anos. E existem muitas formas, muitos modelos, muitas propostas, muitas proposições. E a ideia desse painel aqui é justamente fazer uma linha de raciocínio em cima do que é mais pertinente e que cada pessoa possa fazer a sua escolha dentro daquele critério que ela entende ser o melhor para ela. Então, já vamos abrindo aqui com a doutora Glenda aqui, por que se abriu essas duas linhas de trabalho com multiempresas e empresas únicas, né? Por exemplo, a tese da Próspera é muito em cima de multiempresas, né, Irineu? E, Exato. Glenda, você também atende empresas com um modelo onde o tributário seja através de um único pilar. Fala um pouco mais para a gente, por favor, quais as diferenças e o que você acredita. Boa tarde a todos. Então, o planejamento tributário é que realmente será definido. Na verdade, a escolha sempre é do provedor. Então, no planejamento tributário, nós fazemos uma análise se é mais vantajoso para o provedor manter uma única empresa ou múltiplas empresas. Porque, realmente, nós já identificamos que, quando trabalha com mais empresas, normalmente entre, no máximo, 2 ou 3, para também não tornar a operação do provedor tão complexa, que realmente oferece uma redução maior da carga tributária do que trabalhar com uma única empresa. Então, a decisão sempre é do provedor. Ele irá analisar se ele quer uma maior redução tributária, com maior quantidade de empresas, ou se ele prefere uma operação mais simplificada com uma única empresa. E essa questão da única empresa, por que alguns provedores adotam ainda um modelo de empresa única, sendo que a eficiência tributária no multi, como você mesmo falou, ela é maior? Por que ainda algumas empresas adotam uma estrutura tributária mais unificada? Um dos pontos que nós já identificamos é exatamente que você trabalhar com uma única empresa é bem mais fácil, né, trabalhar do que com várias empresas. Então, para fins de administração, organização, é bem mais fácil, né? Então, é muito comum, sim, as empresas terem uma única, e aí não é impedido de ter várias atividades. Então, quando a gente fala em desmembramento, são desmembramento de atividades. É possível ter um único CNPJ, uma única empresa, com várias atividades. Irineu, quer pontuar? Então tá. Bom, legal é o seguinte, né? Nós somos de 3 empresas, mas nós temos muitos clientes em comum, né? Seja na área jurídica com Silva Vitor ou mesmo na contábil com a doutora Glenda, né? Que atende clientes. Na verdade, essa questão de uma ou mais empresas, ela passa por vários pontos, né? O primeiro é a economia, que a doutora Glenda colocou, né? Tendo mais de uma empresa, a gente se permite ter mais de um enquadramento tributário, isso ajuda a separar. Acho que um outro ponto importante, né, na medida em que se separa por CNPJ, ou seja, por empresa e não por centro de custo, se consegue ter um pouco mais de afastamento entre os entes tributários, né? Por exemplo, o Estado não necessariamente enxerga a operação completa do provedor, e o Estado costuma ser o maior problema, né, doutor? O que mais complica querendo tributar aquilo que a lei não permite que ele tribute, né? Ainda assim, o Estado é voraz e quer cobrar isso. Então, passa por isso, passa por economia, por um pouco de divisão realmente das coisas, por se conseguir ter mais especialização e, portanto, fica mais fácil de comprovar o que é custo ligado a cada receita, né? Ou apenas tendo tudo dentro de uma única empresa, separando por contas contábeis. Acho que outro aspecto bacana para falar desde já, né, é que a segurança é a mesma, a segurança jurídica, né, que se tem com uma ou mais empresas é a mesma, tá? Quando se diz, fica um pouco mais longe do Estado, porque ele não enxerga o CNPJ, é realmente dificultar um pouquinho a vida prática do fiscal, tá? Não que isso tenha maior ou menor segurança, tá? É isso. Um comentário que eu costumo escutar com relação ao multiempresas é que o custo com o contador fica maior, mas isso é uma coisa que não se deve levar em consideração
partindo do modelo que gera uma economia tributária muito grande, né, Irineu? E eu, particularmente, quando converso com alguns provedores e o pessoal fala que opta pelo modelo de centro de custo, e acho que é muito legal tu enfatizar um pouco mais a diferença entre modelo de centro de custo e multiempresas, porque como vocês são especialistas e vocês estão falando de coisas que é do dia a dia de vocês, é muito seguro, é muito fácil. Mas para o pessoal que está sentado ou está ouvindo pela internet, às vezes fica aquela questão, mas espera aí, como é que é eu trabalhar um centro de custo e como é que é a questão de eu trabalhar um multiempresas, sendo que no teu caso, Irineu, pelo que eu conheço bem a Próspera prefere o multiempresas, né? Aí eu abriria também para o doutor Teodoro fazer algum comentário nesse sentido também. Mas aí também, Irineu, por que vocês preferem multiempresa e não recomendam o monoempresa? Vamos usar esse termo. Monoempresa, tá bom. Mas exatamente isso. Né? Vamos lá. Primeiro, informa. A própria resolução 614 da Anatel, no palco no principal, artigo 64, neste momento, né, temos um debate né? como que é grupo sair econômico? do simples, O mesmo dono ter várias multiempresa empresas. Tá? ou empresa única. Às vezes a gente passa por cima dos conceitos, Paulo, então é muito super bom capacitado, nos provocar, né? Estão Quando se fala, às vezes, em grupo juntos econômico, estão o discutindo provedor tem medo, sobre porque ele já ouviu falar como muitas sair vezes do que simples, que multiempresa fiscal foi ou lá e empresa autuou única. um grupo Em seguida, econômico, mas temos uma não, palestra no palco Irineu, principal. o fiscal autua. Marcas Muito importante que essa não pergunta. nos representam Muito importante e a essa crise resposta, no porque o grupo marketing econômico atual. ele é legal. O que fazer para ser mais próximo Enfatiza do seu isso, por cliente? favor. Ele é legal. O E que no é um grupo palco, econômico legal? Está previsto lá auditório, na no lei auditório, 6404, né, doutor? Lá de ISP, 1964, IXC Soft, 64, se eu não me engano. está Foi antes de eu rolando nascer, agora tá? Eu sou uma de 64, palestra, mas é anterior. uso Grupo de econômico é aquele ciência que de tem um dados único e inteligência controle, um único artificial interesse, ou seja, na se conhece potencialização as de pessoas, não tem resultados em confusão operações de ISPs. patrimonial, está tudo Em certinho, seguida, ou seja, o fiscal uma vai lá e palestra acha tudo certo. A sobre a contabilidade está CDN, perfeita, a parte societária para está bacana, finalizar, isso é no legal. palco auditório O problema é que ISP, muitas vezes IXC no Soft, setor de teremos ainda a palestra telecom existe isso, Implementação as e empresas Manutenção com de medo do redes crescimento e do aumento da DWDM tributação para ISPs. criam várias empresas em nome de vários donos, No espaço entre solar, aspas, separados, temos também uma e depois super são autuadas programação. porque isso é um grupo econômico Está acontecendo informal. agora Ou seja, existe um único negócio, um painel porém ele sobre está a importância travestido da de formação empresas técnica separadas e com donos registro separados. profissional Isso é um grupo na econômico área de, informal, isso é ilegal. de energias né? O que nós estamos falando renováveis. aqui, todos Em nós seguida, vamos falar, temos a são de grupos importância da econômicos eficiência formais, energética no totalmente projeto legais, fotovoltaico. corretos, em que E hoje, as logo empresas depois, que os constituem, no palco solar, como tem o grupo temos Itaú, ou a Itaúsa, presença né, que tem uma dele, holding do grupo conhecido Itaú, na internet, Votorantim tem, Ivan Gerdau Maia, tem, Bradesco com uma tem, palestra só falando pra de citar, duas né, coisas que grandes seu grupos concorrente econômicos que têm jamais grupos econômicos conseguirá formais, copiar. bacanas, legais, No espaço e que são mulher, grandes exemplos de eficiência está acontecendo no Brasil. agora uma Esses palestra vocês podem com a ficar engenheira tranquilos, Ana que é o que Meira. nós chamamos aqui de Ana Meira fala sobre o multiempresas. passo a Isso passo é para se tornar legal, um case e é de o que sucesso. permite operar Em com seguida, tranquilidade o com uma tema é economia ingresso grande. da mulher no Por que que a mercado de Próspera trabalho usa desse com modelo? Cris Porque, Veronese. na minha E para história finalizar o dia, profissional, né, no eu trabalhei espaço 10 mulher, anos no Grupo a Gerdau no mulher início da no minha mercado carreira. da Então, isso tecnologia, para mim se tornou com uma coisa Mariane normal, Souza. né? Desde a minha Lembrando que o adolescência eu espaço trabalhei mulher num grupo é econômico. o lugar onde Vi todos os como homens isso era também são eficiente, bem-vindos. como era legal, e como Aproveitem o trazia ótimos segundo resultados. Congresso Mas só para ficar claro, Brasileiro Paulo, a Prosper tem Expo clientes que tem uma ISP única Brasil empresa, em porque São a operação Paulo. dele é uma coisa tão simples, tão enxuta, que realmente a coisa mais eficiente é ter uma única empresa, né? Então, para nós, né, principalmente para o Sandro e para mim, que somos sócios da Prosper, que somos economistas, né, que é uma formação um pouco diferente, né, doutor? E a formação da gente condiciona também um pouco da forma que a gente trabalha, né? Então, nós procuramos, né, da nossa visão de economista, a eficiência econômica, né? Qual é a eficiência econômica? No nosso entender, é ter um grupo de empresas, que pode ser 2 empresas, 3, 4, 5. Eu acredito que o nosso cliente com maior complexidade tenha 18 empresas, tá? E se a gente tirar uma dessas empresas, custa mais caro. Então, O que eles vendem? Até peixe eles vendem, então. Tem até supermercado, é isso? só telecom e serviços de valor adicionado. 18 empresas. Então, pessoal, grupo econômico, não se assustem quando ouvir o termo grupo econômico, ele é legal, ele é normal. Doutor Teodoro, quando chega um caso desses para vocês, como fica a questão da orientação? Porque às vezes o pessoal chega muito no escuro, assustado. Tipo, não dá mais para esconder, né? O dinheiro na cueca. O que eu faço? Qual é a orientação? Bem, né, concluindo aqui, tentando contribuir,
com o debate sobre o grupo econômico, Irineu e Glenda também comentaram, a gente acha importante pontuar, né, a questão da diferença entre o grupo econômico de fato e o grupo econômico de direito. E aí, quando a gente fala do grupo econômico de direito, né, Irineu, esse é o grupo econômico que nós entendemos, e aí todos nós vamos concordar, é que nós estamos dentro de um cenário de segurança jurídica. O que me assusta, Paulo, e que eu já vi acontecendo, às vezes clientes chegando no escritório, em uma situação clara de grupo econômico de fato, quando, na verdade, aquele grupo nada mais é do que uma diluição de faturamento no Simples Nacional, né? Então, ter várias empresas no Simples dentro de um contexto de grupo econômico de fato, isso é completamente inseguro, porque dentro desse cenário a gente tem ali uma única marca, utilizando de uma mesma mão de obra, perseguindo o mesmo objetivo econômico. Às vezes tem vários laranjas em torno de um verdadeiro sócio, e aquele ali é muito preocupante, tá? E é objeto de autuação constante por parte do fisco, porque se constitui de uma ilegalidade. Agora, dentro de um contexto legal do grupo econômico de direito, eu acho também importante contribuir, né, com relação ao debate aí da multiempresa, uma empresa só. Lógico que a Glenda comentou que, às vezes, na visão do empresário, é muito mais fácil para ele, ou mais econômico, administrar uma única estrutura, né? E não pagar 2, 3 contadores. Mas a gente, quando faz um estudo, um planejamento tributário, nós também temos que dimensionar um dos aspectos, né, qual será o lucro do empreendimento, qual a lucratividade daquela operação, por exemplo. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com centros de custo também, para poder, né, logicamente, atribuir para cada empresa um custo ou despesa que está relacionada àquela atividade. Nós conseguimos ter uma dimensão, né, um controle maior até mesmo do imposto de renda, contribuição, e aí, quando nós fazemos um comparativo de uma única empresa sendo tributada, bem, no lucro real, né, porque se fosse no presumido, seria já de cara 32%. Então, se você tiver, por exemplo, 50% de uma receita sendo tributada no lucro real, com uma baixa margem de lucratividade, e, em contrapartida, uma segunda empresa, no lucro presumido, com uma margem de lucratividade superior a 32%, você vai ter, no frigir dos ovos, né, sob um olhar global, um lucro tributado sendo oferecido à Receita Federal em uma proporção inferior do que talvez fosse apenas em uma única estrutura. Isso é apenas um ponto que muitas vezes contribui para o empresário decidir e enfrentar o desafio, talvez, de ter 2, 3, 4 empresas, né, e ter uma otimização tributária, né, uma economia, dentro de um contexto de legalidade, que na nossa visão, e nós concordamos todos, o ponto de partida e deve acompanhar todas as empresas. Então, do ponto de vista de segurança jurídica, essa questão é uma simples escolha. Esse é o ponto? Sim, desde que exista uma racionalidade, um propósito específico, um propósito negocial, não é? Isso a gente tem que deixar claro também. Mas, falando para o mercado dos provedores, né, tanto os nossos clientes da Glenda, do Irineu, isso aí é perfeitamente legal, compreensível. Existem precedentes do CARF, dentro do Poder Judiciário, que atestam a plena regularidade disso para o nosso mercado de provedores. Ok. Irineu quer colocar alguma coisa? Nós estamos falando de multiempresa, né? Eu acho que cabe uma colocação, porque como a gente trabalha o tempo todo nisso, às vezes passa direto, né, pelos preceitos aqui. Veja bem, o que é o caso típico que chega para nós, né, enquanto planejadores tributários aqui? É aquela empresa do Simples que começou pequeno, cresceu, quando ela chega perto dos 300 mil, o contador liga para ela, cara, tu vai ter que pagar o ICMS adicional aí.
Então, vamos dividir as operações, aí cria mais uma. Aí ele vai lá e chama o cunhado, a tia, a avó, você sabe, né? Chama alguém lá e diz, cara, vamos montar uma outra empresa aqui, então tu vai ser a minha franquia, dá um nome assim, tu vai usar a minha marca, tu vai abrir outro CNPJ no Simples, e nós vamos dividir, tu vai ficar com a cidade A, eu com a B, enfim. Isso é o que nós estamos falando que é ilegal, né? E qual é o outro ponto que a gente está dizendo? Esse cara pega o faturamento, ou quase que a operação inteira, e separa, né? Então, um vai pegar um bairro, ou vai pegar uma cidade, outro vai pegar outra. O que nós falamos aqui de multiempresa não é dividir a operação inteira por região, por cidade, não. É você pegar alguns tipos de serviço e alguns tipos de operação e colocar numa empresa e outros tipos e colocar em outra empresa. E aí, por exemplo, o SCM numa empresa, serviços noutra, conexão à internet, que é um outro ponto que nós vamos conversar aqui, né, se tem ou não, pode ou não, noutra empresa, e por aí vai, né? Agora eu tenho aplicativos, streaming em outra empresa, e aí o ponto que o doutor colocou, importante é fazer a opção tributária. Eu vou colocar no lucro real, no lucro presumido, o que é melhor. Isso não é uma decisão de simples, né? Não é uma decisão assim, eu quero colocar nesse regime ou naquele outro. Não, pela boa técnica, isso parte de uma avaliação, né? De qual a minha receita, quais os custos associados, qual a despesa, qual a estrutura de pessoas que eu tenho para tocar esse negócio. Ou seja, tudo isso, gente, é necessário, absolutamente necessário, para que quando vá uma fiscalização, e a fiscalização vai, né? Uma hora ou outra, a doutora Glenda, ela bate lá e pede explicação. Para que vocês, tendo tudo isso arrumado, vocês estejam tranquilos para apresentar e mostrar que está tudo correto. Ou, vai lá, última hipótese, que vocês sejam autuados. Bem, vai poder ser feita uma defesa adequada, porque vocês têm provas e têm elementos para que o jurídico de vocês faça uma defesa quando necessária, tá? Então, é disso que a gente está conversando aqui, né? Não é rachar a empresa de cima para baixo em várias partes, não. É pegar coisas adequadas, tecnicamente defensáveis. Essa é a boa técnica, né, Paulo? Uma pergunta que eu faria para a Glenda. Consegue esclarecer um pouco mais sobre o SVA? Porque eu acho que existe uma confusão muito grande hoje no mercado com relação à questão do SVA, porque muita gente acha que colocando SVA vai conseguir eliminar a despesa e ter algum grau de ganho tributário. É só para isso que é o SVA? O serviço de valor adicionado também pode ser confundindo com o SCI? Pode falar um pouco mais para nós também? Gostaria de ouvir o doutor Teodoro e o Irineu também sobre isso. Sobre essa questão do SVA na raiz, o que ele significa, né? Porque a gente sabe que o SCM ele vai ser uma alíquota dentro do negócio, mesmo sendo uma monoempresa ou uma multiempresa, mas como é que fica o SCI versus o SVA, esse equilíbrio que tem que ter, e porque tem muito mago aí na internet, não, é 90-10, é 70-30, 40, espera aí, tem que ter uma lógica, né? Concorda, doutora? Sim. Então, explicando sobre o SVA, ele tem duas modalidades que a gente pode esclarecer, que uma é o SCI, o Serviço de Conexão à Internet, e a segunda modalidade, que hoje também tem uma lista de serviços extensos aí, inclusive aqui na feira, né, vários SVA sendo oferecidos, que são serviços mesmo que você vai ofertar ao seu cliente, você vai adquirir, estruturar o combo junto com o fornecimento da internet e oferecer ao cliente. O SCI já tem uma grande discussão, né, quanto a ele, porque realmente assim, o fisco estadual ele já está mudando esse entendimento e está resultando aí na cobrança do ICMS. E quando chega nessa cobrança do ICMS, aí sim o provedor vai ter que buscar o jurídico, né, o apoio do jurídico para defender o SCI. Todo planejamento visa a elisão fiscal, que é exatamente você ter uma segurança para reduzir a carga tributária. Se hoje já tem uma discussão muito grande no serviço de conexão à internet, seria mais recomendado para o provedor ele adquirir vários serviços aí que ele vai ter um custo? Sim, serão serviços que ele terá que adquirir no mercado, ou pode desenvolver, né, depende dos serviços, e oferecer ao cliente do que, se adquirir o SCI, né, se ele decidir por trabalhar pelo SCI, ele tem que saber que existe essa possibilidade do passivo tributário na cobrança do ICMS. O SVA, então, os serviços digitais, nós chamamos essa segunda modalidade de serviços digitais,
qual que é a redução da carga tributária quanto a ele? O ICMS, então, que ele não tem a incidência, e também o FUST e o FUNTEL, que são contribuições depois que o provedor sai do Simples Nacional. Então, a gente está falando aí de uma economia tributária, em média, de 19,5%. É por esse motivo que é tão interessante, tão necessário, que quando o provedor está atingindo ali já a casa dos 300 mil mês de faturamento mensal, porque o Simples Nacional ele tem o sublimite dos 3.600.000 dentro do ano calendário, o provedor ele precisa se preocupar com o planejamento tributário. E dentro do planejamento a gente vai analisar se é 90, né? Mas, assim, dentro do planejamento, a gente vai analisar os custos, despesas, a operação do provedor, por isso que o planejamento tributário ele é muito específico, ele é estudado a situação do provedor, e aí, sim, a gente indica, né, sim, a inclusão dos serviços digitais e não tem uma definição específica de percentual. É analisando realmente a operação do provedor para a gente conseguir trabalhar aí e identificar qual é a melhor margem para ele trabalhar com os SVAs, trazendo essa redução tributária numa média de 19,5% para quem já está fora do Simples Nacional. Então, no caso, o serviço de conexão à internet, ele é uma camada ali que ele é discutível porque ele não é um serviço de acesso a conteúdo, digamos assim. E essa confusão, muitas vezes, do acesso a conteúdo, ela vai em cima do SVA. É isso, doutor? Meu entendimento está correto ou não? Vamos lá. Complementando o que a Glenda colocou, e também eu acho que é o que todos nós concordamos. Os serviços de conexão à internet, eu pelo menos vejo dessa forma, ele é uma espécie que integra um gênero maior que chama-se serviço de valor adicionado. A conexão à internet talvez seja o serviço de valor adicionado que todos nós aprendemos e conhecemos há muitos anos. E hoje nós estamos conhecendo os outros SVAs que chegaram no mercado. Tem vários aqui, com estandes e etc. Doutora, auxílio funeral é SVA? Pois é, nós tivemos uma conversa antes de chegar aqui e eu contei que um cliente nos procurou pedindo para fazer uma revisão de um contrato porque ele estava contratando um pacote funeral que ele ia colocar na mensalidade. E aí não tem nada a ver também, né? Nem comercialmente falando, quem que vai querer contratar um pacote funeral com a internet? Mas voltando aqui à conexão à internet, a gente acompanha, tá, Paulo, diversas ações judiciais, declaratórias ou até defesas de contribuintes. E o ponto comum é esse que a Glenda comentou. Realmente, os fiscos estaduais, eles insistem, tá, em uma tese de que o serviço de conexão à internet ele morreu com a internet discada. Ele só existia de verdade naquela época. E que hoje, né, depois da resolução 614, que é a resolução do SCM, aquele serviço teria, na visão do fisco, sido incorporado como um mero componente do SCM, o que nós discordamos, pelo menos a Silva Vitor discorda realmente disso, até mesmo porque temos laudos periciais de experts, pessoas que conseguem nos comprovar o que de fato constitui aquele serviço, e a natureza do serviço permanece a mesma. Mas a polêmica, ela é grande, existe ali uma análise de risco a ser feita também para o provedor, né? Quando nós apresentamos um planejamento tributário, nós dedicamos um tópico específico para o serviço de conexão à internet, mas o que me parece lógico é aquela história de não colocar todos os ovos em uma única galinha, né? Se o fisco tem uma paixão em acabar com aquela galinha, nós não vamos colocar todos os ovos debaixo dela. Nós temos muitos outros serviços de valor adicionado que podem ser agregados às ofertas, nós chamamos de ofertas combo, as ofertas conjuntas, e que, sem dúvida, tá? Respondendo o ponto inicial, tá, Paulo? Eu entendo que o serviço de valor adicionado é a pedra fundamental para se implementar um planejamento tributário,
para conseguir uma otimização da carga tributária, ele vai ser fundamental, ou melhor, ele vai ser imprescindível para a estratégia. Irineu, onde está o equilíbrio entre o SCM e o SVA, na tua visão? Como que distingue isso e como estabelece, como é lançado isso? Ok. Bom, vamos lá. Quando nós, em 2018, começamos a estudar o setor, a primeira coisa que a gente fez foi entender o que é setor, o que é, né? Eu chamava de SCM de SVM no começo, não confundia com algum outro serviço lá de cliente. Bem, aí depois que a gente entendeu o que era, nós fomos para a parte econômica. Vem cá, ok, o que é o SCM? Infraestrutura, pode ser rede, cabo, NOC, rádio, satélite, né? Isso é infraestrutura de telecomunicação. Legal, o que é SCI? SCI é o que faz funcionar isso, ele funciona, né, como uma camada que funciona acima do SCM. Aí eu fiz a pergunta básica, olhei a legislação, desde 1995 está previsto lá na norma 04 do Ministério das Comunicações, 95, na Lei Geral de Telecomunicações, na súmula 334 do STJ, que é a base, né, de defesa jurídica e jurisprudencial. Eu disse, poxa, então tem uma segurança jurídica tremenda nesse negócio, né? Por que o fisco quer cobrar ICMS por isso? Porque o CONFAS se reuniu, né, e decidiu, vamos cobrar, alguém ouviu falar num negócio chamado convergência tecnológica, então é tudo a mesma coisa lá, então fica dentro do NOC, vamos cobrar. Mas na prática não tem legalidade nenhuma, né, isso, tá? Eu já vi algumas defesas do escritório de vocês e está lá a fundamentação toda disso, né? Até porque nós temos clientes comuns e alguns antes da nossa entrada tiveram autuação e foi defendida aqui pelo escritório, né? Acho que a última decisão importante foi do STF, né, em Santa Catarina, né, que vocês ganharam lá uma ação em que o STF diz, não, olha aqui, o Estado de Santa Catarina não pode cobrar, não existe a previsão legal de tributar o SCI, o fiscal não pode inventar a lei, ele tem que seguir a lei, existe uma súmula 334, bom, quando o STF diz que o STJ tem uma súmula e está correta, então acho que a gente fechou a tampa do caixão, aí não tem mais problema. Tá? Então, segurança legal existe. Paulo, tecnicamente é assim, né? Quando se vai montar um provedor, claro que tem um investimento grande de SCM, mas quando a gente vai olhar o custo, o investimento, né, o CAPEX, e o custo de operação, o OPEX, para fazer funcionar a infraestrutura, versus o custo de investimento para instalar cada um dos clientes e o custo de manutenção, de operação dos clientes, atendimento, instalação, ajuste, manutenção, é muito maior, o custo é 5 vezes maior, o custo da última milha, né, na linguagem dos provedores, do que o custo da operação da rede. Então, quando se ouve falar, tem que ter 60% de ACM, 70%, porque daí o fiscal chega lá e fica tranquilo, que ele está arrecadando bastante, isso não tem nada a ver com a lógica econômica. E convenhamos, os negócios têm que ser montados com uma lógica econômica, não com uma lógica para agradar o fisco, né? O fisco, assim como nós, tem que obedecer à lei. Então, a gente é um pouco mais rígido nisso, tá? De seguir a lógica econômica dos negócios, pois, como nós dissemos, né, a gente busca a eficiência. O que é eficiência? Atender os requisitos legais, os requisitos técnicos, contábeis, fiscais, mas não pagar mais do que o necessário. Porque, senão, como gestores do negócio, nós não vamos estar cuidando do nosso negócio, nós vamos estar cuidando do fisco. Quem tem que cuidar do fisco é o fisco. A gente tem que cuidar do negócio, né, doutor? Qual a proporção ideal que o fisco tem em mente, Irineu? Você sabe? Não tenho ideia, doutor. 100% SCM. Sim. A ideal para ele é... Isso é o melhor para eles, né? O sonho É de o que consumo. o fisco pensa. Mas eles usam isso e assustam o pessoal, né? Por isso que eu acho que painéis como esse aqui conseguem ilustrar e trazer à luz, trazer à tona essa discussão para desmistificar que o pessoal não tem que ter medo do fisco, que existe base legal, existe segurança jurídica e, acima de tudo, existem experts, especialistas no assunto que vão sentar, vão conhecer, vão analisar, vão desenhar e implementar um plano de segurança para que você saia do simples, não, para que você tenha eficiência tributária e tenha ganho
tenha rentabilidade sobre o seu dinheiro. Em vez desse dinheiro ir para o fisco, esse dinheiro fica para você reinvestir no seu negócio. Doutora Glenda, palavras finais, nosso tempo se esgota, passou rápido, infelizmente, né? Poderia render muito mais, mas palavras finais, considerações, enfim, e vamos para a próxima, daí depois o doutor Teodoro e o Irineu também, por favor, considerações finais, Irineu, por favor. Certo. Então, assim, ainda falando sobre esse tema, é importante o provedor se preparar, né, para a saída do Simples e aí conseguir, de acordo com números, decidir se é mais interessante para ele uma única empresa ou múltiplas empresas. Normalmente, esse trabalho é feito através do planejamento tributário. Se alguém tiver interesse, nós estamos com o stand, a ISP Consultoria, e aí nós podemos, ainda dar tempo, né, para 2023, fazer uma análise tributária e decidir, né, definir qual que é o melhor cenário. Obrigada a todos. Bem, pessoal, muitíssimo obrigado pelo convite. Agradeço ao Paulo por ter conduzido tão bem o nosso bate-papo. Teríamos mais aí 1h30, 2, se não tivesse o cronômetro. Mas agradeço demais a oportunidade, a organização do evento. Dizer que a Silva Vitor, ela está honrada de ter sido lembrada e ter sido convidada. Quem tiver interesse, quiser entrar em contato, o meu e-mail é o Teodoro, com H, teodoro@silvavitor.com.br. Nós temos também as redes sociais da Silva Vitor, e será sempre um prazer trocar ideia com todos vocês, com os provedores. E, enfim, como a Glenda disse, ainda há tempo para organizar 2023. Isso aí. A Prosper também está aqui, nós temos um stand ali próximo no térreo, próximo da área de alimentação. Nós oferecemos ali um simulador em que na hora se pode mostrar, né, qual a situação que o provedor pode ficar depois dessa roupagem nova, dessa reestruturação. E só um toque adicional, Paulo, a gente, por estar aí também há bastante tempo nesse mercado, nós começamos a oferecer para empresas do Simples, antes delas terem o problema, fazer já um ajuste para que elas, desde o seu faturamento de 100, 200, 250 mil, ela não precise criar outras empresas, não precise ter laranja, não precise ter esse problema do Vale da Morte, como o mercado chama, que é essa transição. Então, dá para se preparar enquanto pequenininho e depois simplesmente cresce à vontade, livre, leve e solto e migra para o regime geral. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Então, o resumo é o seguinte, vamos ser felizes, ajuste tributário e por se preocupar com outros problemas, é isso? Exatamente. Eu achei que o Jonathan ia conceder uns 20 minutos para nós seguir, mas ele quer começar a palestra dele ali, né, Jonathan? Estamos liberando o palco para ti aí em seguida já. Pessoal, muito obrigado. Minha recomendação pessoal nesse tempo todo é que vocês procurem o escritório. Existe um prazo de adequação, existe um prazo de ajuste, procurem especialistas. Com certeza vocês vão ser muito mais felizes e vão ter muito mais dinheiro sobrando nas suas operações. Muito obrigado.